Acho que assim tá bom. Boa noite. Então, nós estamos reunidos para a segunda prédica desta quaresma de 2025. Queria primeiro agradecer a todos que acompanharam a primeira prédica. Foi admirável, porque nós já estamos chegando a quase 8.000 pessoas que assistiram aquela live. E aí o Instagram ele mostra o tempo médio em que as pessoas ficam, né, durante assistindo, né? E chega a quase meia hora, 20, 30 minutos. Ou seja, a maioria assistiu inteira, ou pelo menos uma metade, né? Metade a mais, talvez. E outra grande parte, pelo menos, viu trechos, não é? Longos da prédica passada. O que é muito satisfatório e eu agradeço. Vamos esperar o pessoal chegar, entrar na live. O tema dessa segunda prédica. Então nós estamos tratando das bases para a vida de oração segundo São Paulo da Cruz. Quais são os fundamentos para a vida de oração segundo São Paulo da Cruz, né? E nós estamos hoje... Então, a primeira base foi um amor incondicional a Jesus. E aí todo o significado que isso tem em São Paulo da Cruz. E hoje, então, uma segunda base para a vida de oração segundo São Paulo da Cruz. Queria também, já no início dessa prédica, dizer da minha solidariedade ao Frei Gilson, que com muita coragem enfrentou aí essa semana de crítica, perseguição, inclusive por gente da igreja. Por incrível que pareça. Que quando os de fora, os pagãos, esses esquerdistas radicais perseguem e criticam, a gente até compreende, né? Mas você vê gente que se diz da igreja, não é? Padres e até bispos, né? Se levantarem publicamente, né? Escrevendo contra, né? Dizendo que a teologia do Frei é uma teologia furada, que esse devocionismo não leva ninguém a nada. É muito chocante. A gente consegue ainda se escandalizar, se chocar com isso, né? Porque a gente já viu isso, né? O mal que a teologia da libertação fez para a Igreja Católica do Brasil e do mundo, e nós estamos até hoje penando com isso. Mas quando você pensa que esse pessoal deu descanso, eles estão aí, né? Eles continuam aí. E da pior forma, né? Manipulando pelas entrelinhas, né? Como uma eminência parda por trás de tudo, né? Muito difícil. Claro que o Frei não vai dizer isso, né? Nem pode. Até eu não deveria estar dizendo isso, né? Mas esse é o fato, é o que a mim particularmente choca, né? E então nossa solidariedade, nossa oração ao Frei, para que ele continue firme, né? Levando o povo à vida de oração, ensinando o povo a rezar, pregando a palavra de Deus da maneira muito simples. O Frei não é nenhum teólogo assim, de formação, né? Ele é um teólogo, um bacharel, como todo padre é. Mas ele tem a prática da vivência, né? De direção de almas, da vida dele, né? Que ele traz para a pregação da palavra. E conhecendo a Bíblia como poucos que a gente conhece, né? Porque o camarada pode ter um conhecimento intelectual da Bíblia, né? Um conhecimento técnico da Bíblia, exegético, mas não tem conhecimento de vida, né? Da palavra de Deus. Coisa que ele demonstra em cada lugar que ele vai. Muito, muito bonito. E então, que ele fique firme, e você que está acompanhando o Frei de madrugada ou durante o dia, né, vendo trechos da live, fique firme, Frei Gilson. Parabéns pelo trabalho.
Então, vamos começar. Eu vou tentar dessa vez desligar aqui os comentários, desativar comentários. Muito bem, consegui. E também assim eu não vejo quem está entrando, e aí ficamos à vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Pai, que pela paixão de Cristo nos libertastes da morte contraída pelo pecado, reproduzi em nós o semblante do vosso Filho, para que, destruída a desfigurada imagem do velho Adão, brilhe em nós, por vossa graça, a gloriosa imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Beato Isidoro de Lohr, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A segunda base para uma vida de oração, segundo São Paulo da Cruz, é a nossa configuração a Cristo, humilde e obediente. Participar da humildade e da obediência do Verbo encarnado, Jesus. Existe uma carta de São Paulo da Cruz que ele escreveu para o padre Pedro, que era o mestre dos noviços na época dele. E nessa carta, São Paulo da Cruz, diz, olha, padre Pedro, tome esses cuidados aqui na hora de selecionar quem vai para o noviciado, na hora de selecionar aqueles que entrarão para a congregação, que farão parte da nossa família. Então, ele diz assim: todo o estudo do mestre deve ter em vista levar os noviços a adquirir hábitos de grande virtude, de verdadeira humildade de coração, de conhecimento do próprio nada e do desprezo de si mesmos, e, sobretudo, de verdadeira, perfeita abnegação das próprias vontades em tudo, de mortificação interna e externa das próprias paixões, inclinações, opiniões próprias, simpatia e antipatia, etc. Estas são as virtudes fundamentais para o edifício espiritual e para obter o dom da santa oração e união com Deus. Caso contrário, constrói-se sobre a areia. Então, se ele percebe que o rapaz, que a pessoa que está pedindo para fazer parte da família passionista, não tem um desejo de se parecer com Jesus humilde, com Jesus obediente, não tem como construir, não tem como dar prosseguimento à vocação dessa pessoa. Ela nunca será uma pessoa de oração. Isso não vale somente para os noviços, isso vale para todos nós. Aí, para um outro padre, que era superior de uma casa, 16 anos antes, o padre Fulgêncio, São Paulo da Cruz escrevia sobre o mesmo assunto. Abre aspas. Procuremos que adquiram uma sólida virtude interior, uma grande base de humildade, de simplicidade, de pureza de intenção, de clareza de consciência bem formada e de verdadeiro recolhimento. Oh, quanto desejo que os nossos se habituem a ser homens de vida interior, que saibam ser constantes em sofrer pressões, provas e trabalhos interiores tão necessários para a purificação do espírito, a fim de que em todo o momento se renove aquele divino renascimento em Cristo Jesus, em puríssima fé e santo amor. Mas o importante é saber sofrer tais provações em silêncio e esperança. Fecha aspas. Ou seja, o escrutínio que deveria ser feito para saber se uma pessoa quer ter vida de oração, segundo
o caminho proposto por São Paulo da Cruz é se esse rapaz, se essa pessoa tem desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que na live passada nós chamávamos de imitação de Cristo, não é? De querer imitar nosso Senhor. Mas, para São Paulo da Cruz, é imitar nosso Senhor na sua obediência e na sua humildade na cruz, no caminho do Calvário. Então tem um lugar especial onde se apresenta a mais perfeita configuração da humildade e da obediência de Cristo Jesus, onde se vê de maneira máxima a sua obediência e a sua humildade. E esse lugar é o Calvário. Claro que em toda a vida de Nosso Senhor, mas assim, a expressão máxima da humildade, a expressão máxima da obediência de Cristo, eu enxergo na paixão de Cristo. Então, este é o lugar. O homem de oração, segundo São Paulo da Cruz, é aquele que quer estar configurado a Jesus no Calvário. Neste lugar e nesta condição, eu experimento a humildade, eu experimento a obediência. Em outras palavras, eu experimento o amor de Deus para conosco. Essa que é a tônica de São Paulo da Cruz. Por que eu preciso estar no Calvário? Porque lá vai se experimentar e vai provar a minha humildade, a minha obediência, o meu amor. Então, se falávamos na live passada, na prédica passada, sobre uma paixão, um amor apaixonado por Nosso Senhor, ora, eu não posso dizer que eu tenho um amor apaixonado por Nosso Senhor se eu não estou disposto a estar com Ele no Calvário. Se eu não estou disposto a humilhar-me com Ele. Se eu não estou disposto a obedecer como Ele obedeceu. Então, a prova de que uma pessoa deseja ter vida de oração, deseja ter vida interior e tem condições para a vida interior, é que essa pessoa ela quer aprender no Calvário a ser humilde e obediente. Ela quer aprender no Calvário a amar. Então, todas as atitudes de Jesus em sua paixão passam a ser as virtudes que nós devemos buscar. Vou dar exemplo, né? São Paulo da Cruz falou, nós vimos aí no texto que foi lido, nas duas cartas, do desprezo de si, né? O candidato deveria demonstrar um desprezo de si. Então, parece e soa como uma espécie de autocomiseração, e não tem nada a ver. O que ele está dizendo é o seguinte, não há lugar no Calvário para arrogância, não há lugar no Calvário para o orgulho. Ao contrário, o Calvário é o lugar da abnegação da própria vontade, da vontade própria. É o oposto do narcisismo, é o oposto do egoísmo, da egolatria, dessas doenças, né, psíquicas, do histrionismo, de eu sou o centro das atenções. Não. No Calvário, se eu estou diante de Jesus crucificado, não tem lugar para a minha vontade, para as minhas inclinações, para os meus desejos. Ao contrário, ali vence, eu venço, ou Cristo vence em mim, todas as minhas repugnâncias. Né? Tudo aquilo que meus nojinhos, não quero isso, não quero aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. No Calvário, tudo isso deve ser vencido. Então, eu me disponho a rezar. As minhas más inclinações, né? Todos nós temos más inclinações. Uns para um lado, outros para o outro, mas ali diante do Calvário, diante da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, eu absolutamente não tenho mais vontade que as minhas más inclinações prevaleçam. Como é que eu vou dar lugar às minhas más inclinações se eu estou diante de Jesus crucificado, se eu estou no Calvário, se eu estou crucificado com Ele? Não. Ali é o lugar da humildade e obediência. Mas e quando as más inclinações vencem? E quando a minha arrogância vence? E quando o meu orgulho vence? Certeza que você saiu do Calvário. Certeza de que você abandonou Jesus crucificado. Você deixou de lado o querer parecer-se com Ele, o querer estar com Ele, amá-lo, não é? E, portanto, morrer, permanecer e morrer com Ele.
Nesse sentido, é só assim que se torna possível, na oração, uma presença de Deus passionista, uma presença de Deus passiológica, né? Na oração paulo-cruciana, na oração segundo São Paulo da Cruz, eu trato na oração, como de Santa Teresa d'Ávila, de amor, mas em profunda humildade, em profunda obediência. Então, eu procuro a presença de Deus não para apresentar as minhas coisas, mas para sondar a vontade de Deus. Com muita humildade, não é? Orelhinha baixa, não é? Muito temor de Deus, não é? Em pura fé, ele dizia no texto que acabamos de ouvir. Em pura fé. Eu creio que ele tem o melhor para mim. Eu creio que a vontade dele é a que eu devo prescrutar, é a que eu devo buscar. E eu amo essa vontade. Eu amo obedecer essa vontade. Eu amo conhecer essa vontade. E espero, né? Confio nessa vontade. São Paulo da Cruz, não, fé, esperança e caridade, né? São Paulo da Cruz, ele vai afirmar que, nesse sentido, quando a pessoa sai da oração, ela sai formatada. Sabe, como um computador, você vai fazendo um download de Cristo, da vontade de Cristo, da vontade de Deus, da humildade de Cristo, da humildade de Deus, do amor de Deus, do amor de Cristo crucificado. Quando termina esse download na oração, quando você sai formatado. E aí São Paulo da Cruz vai dizer que a pessoa sai para perfazer a presença de Cristo no mundo. Perfumar todas as ações com o suave bálsamo do santo amor, com o suave bálsamo do Calvário. A oração passionista, a oração passiológica, a oração paulo-cruciana, ela gera na pessoa uma presença de Deus que não fica somente naqueles 10, 15, 20 minutos de oração. Ela sai dali, né, configurada, formatada em Cristo, espalhando o bálsamo, o suave odor, o perfume de Cristo no mundo. A presença de Cristo no mundo. Por quê? Porque eu fiz uma experiência do amor, da presença amorosa de Deus na minha vida, na oração. Eu entrei ali em profunda humildade para prescrutar a vontade de Deus e obedecê-la. Ora, se eu agora tomei posse, conhecimento intelectivo da vontade de Deus e humildemente, por graça de Deus, desejo que a minha vontade se submeta à vontade de Deus, não tem como aquilo ficar apenas para a oração. Aquilo vai para a vida, aquilo vai para o dia a dia, vai para as práticas do dia a dia. Então, nesse sentido, a oração é um abrir-se para o mistério da vontade de Deus. Mas só se abre para o mistério da vontade de Deus quem entra na presença de Deus com muita humildade e desejo de obediência. Conhecer a vontade de Deus, assimilar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus, praticar, sair dali para praticar a vontade de Deus. Ora, tem que ter muita humildade, espírito de obediência, para renunciar à vontade própria e, portanto, morrer. É disso que se trata. Por isso que o lugar é o Calvário, por isso que o lugar é a cruz, porque eu vou morrer. Na oração, eu faço um exercício de calvário, eu faço um exercício de crucifixão, eu faço um exercício, portanto, de morte. Morte para mim mesmo, para minha própria vontade. Morre em cada oração, misticamente, né? O homem velho, e misticamente, na cruz, renasce um filho de Deus. Cada vez que eu rezo com essa humildade, com esse desejo de buscar obediência, de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Então, nossa oração, ela deve ser humilde e obediente como Cristo é obediente na cruz do Calvário. Porque até o fim dos tempos, Jesus vai estar crucificado. A carta aos Hebreus diz que ele se senta à destra do Pai e
quando ele chega diante do trono da glória do Pai, ele entra no santuário celeste com as marcas da paixão, oferecendo o seu sangue, o lado aberto, a chaga das mãos, as marcas da cruz, como oblação, como sacrifício por nós, pecadores. Então, quando eu rezo diante da cruz de Cristo, no Calvário, eu tomo contato com essa humildade obediente de Cristo crucificado. Então, toda a oração paulo-cruciana, ensinada por São Paulo da Cruz, necessariamente ela é feita no Calvário, ela é feita na cruz. E aí não interessa o tema, porque todo o tema no final volta para a obediência humilde de Cristo. Jesus no presépio, com sua mãe e seu pai adotivo São José. É uma cena de humildade e de obediência. A fuga para o Egito, se eu for meditar em oração, esse mistério, isso é obediência e uma profunda humildade. Jesus entra na fila dos pecadores para ser batizado por João Batista nas águas do Jordão. Obediência, humildade, cruz. A vida pública de Jesus, qualquer cena da vida pública de Jesus, você vai ver sempre essa presença da cruz. Jesus humilde, Jesus pobre, Jesus obediente. Quando Jesus socorre uma pessoa que está endemoniada, um doente, um pobre, uma pessoa que está desvalida, excluída, humildade, obediência, amor. Qualquer cena, qualquer parte da vida de Jesus. Isso, veja bem, tem a ver com o dogma da nossa fé. Santo Irineu foi o primeiro que aprofundou isso, mas depois isso fica consagrado com Gregório de Nazianzeno, quando, estudando a Santíssima Trindade, São Gregório Nazianzo, ele vai dizer que aquilo que não foi assumido pelo Verbo não pode ser redimido, não pode ser curado. Ou Jesus assumiu tudo de nós, tudo que nós somos, a humanidade, e nós estamos esse ano celebrando o jubileu do concílio de Nicéia, né? Tudo aquilo que Jesus assumiu na encarnação, Deus se fez homem, é para curar. Então, lex orandi, lex credendi, lex credendi, lex orandi. Aquilo que nós cremos, nós rezamos. Aquilo que nós rezamos é o que nós cremos. Então, toda a vida de Jesus, a vida humana, a vida do Verbo feito homem, as cenas do Jesus histórico, do Jesus da história, do Jesus dos evangelhos, cada cena dos evangelhos, tudo aquilo é Deus assumindo a nossa humanidade para curar a nossa humanidade. Então, não há nada em nossa humanidade que seja desconhecida de Deus, que para Deus seja estranho. Deus não estranha nada da nossa humanidade, porque Ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, porque o pecado não pertence à essência da nossa humanidade. O pecado é uma deformação da nossa essência, e por isso Jesus não precisava ter pecado. Aliás, não pode pecar, nesse sentido de que isso não pertence à humanidade. Então, Jesus é o novo Adão, é a perfeição da humanidade. Por quê? Porque assumiu toda a nossa condição humana. E veja, toda a nossa condição humana ferida pelo pecado. A ponto de Paulo dizer que ele se fez pecado para tirar aqueles que estavam no pecado, das trevas, da morte do pecado. Morreu e desceu à mansão dos mortos. Né? Então, até a mansão dos mortos, o limbo patrorum, ad inferos, os infernos, até isso Jesus experimentou. Ele, que é Deus, experimentou o inferno para tirar aqueles que estavam nas trevas da morte. Então, não há nada que seja humano que seja desconhecido de Deus. Por quê? Exatamente porque Ele assumiu toda a nossa condição humana é que Ele pode, então, curá-la.
Na oração, eu trago toda a humanidade de Cristo. Eu trago tudo aquilo que é humano em Cristo. Eu trago a minha humanidade. E aí eu trago a minha humanidade com as minhas doenças, com as minhas dores, com as minhas misérias, com os meus pecados, com as minhas dificuldades, com as minhas incongruências, com as minhas manias, enfim, problemas psicológicos. Eu trago tudo, eu ponho diante de Deus e diante de Jesus crucificado. Nada disso é estranho. Absolutamente nada disso é estranho. Porque tem muita gente que não reza por isso, né? A pessoa diz assim, não, mas eu sou um desequilibrado, eu sou uma pessoa errada, eu sou um pecador. Então, até esses dias nós estávamos diante do pecado aliás, nas sextas-feiras, né? Últimas sextas-feiras aí, quartas-feiras também, do Salmo 50 de Davi. O Salmo 50 de Davi, pela tradição, ele é escrito diante de uma tragédia. Davi que coloca seu melhor amigo na frente de batalha para que ele seja morto. E assim ele possa ficar com a mulher do cara, que ele havia engravidado. E aí ele é rei de Israel. Quem é que vai poder fazer alguma coisa contra o rei? Mas aí a consciência do pecado faz com que ele bata no peito e diga, eu pequei. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Isso Davi dizendo para Deus. Eu posso esconder isso de Betsabé, eu posso esconder isso do Urias, que morreu inocente, eu posso esconder isso das pessoas, eu posso esconder isso do reino, mas de Deus eu não me escondo. Se eu subir numa montanha, Deus está lá. Se eu descer a um abismo, Deus me encontra. Salmo 138. E aí no Salmo 50 ele diz, foi contra vós, ó Senhor, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Já na iniquidade minha mãe me concebeu. Desde sempre eu sou essa miséria. E Davi não tem vergonha de se apresentar como homem, pecador, falho na presença de Deus. Essa é a oração passiológica. Não à toa, não por acaso, que uma das práticas que mais São Paulo da Cruz incentivava era a oração do Miserere, a oração do Salmo 50, acompanhada da disciplina, acompanhada de bater no peito, acompanhada de gestos, não é? Corporais, físicos, que revelavam, não é? Externamente a compulsão, a dor interna daquele que quer livrar-se das más inclinações, da própria vontade, do narcisismo, do egoísmo, fazendo morrer o homem velho para que viva o homem novo. E São Paulo da Cruz vai dizer, bom, isso só dá para fazer se for diante de Jesus crucificado, se for na cruz, se for no Calvário. Existe um texto de São Paulo da Cruz chamado Morte Mística. Eu acho que, se você nunca leu, depois procure na internet. É um escrito pequeno, muito simples. Eu acredito que não chega a ter 4 páginas de A4. É um texto curto que condensa essa doutrina que eu acabei de expor, da morte, né? Da morte mística, de que eu preciso morrer para mim mesmo, para o meu egoísmo, para o meu narcisismo, para minhas idiosincrasias, para as minhas maluquices e rebeliões internas, porque se eu não morro para o homem pecador, eu não vou nascer por tudo que é Deus. Então, diante do meu nada, somente o socorro da graça, do tudo de Deus, somente morrendo e ressuscitando com Cristo. Viver o mistério pascal. Então, este texto chamado Morte Mística, São Paulo da Cruz escreveu para um Carmelo onde ele pregou retiro. Então, ele pregava retiro para monjas, ele pregava retiro para padres, para clero diocesano, e em um desses retiros a pregação tocou tanto uma das irmãs que ela pede, Padre Paulo, esse conteúdo sobre a morte mística, você não poderia escrever e nos mandar para que a gente guarde aqui? E aí então ele escreve, e esse tratado ele aparecia assim, citado em algumas cartas, mas ninguém tinha, esse escrito se perdeu. E ele só foi ser reencontrado agora recentemente, se não falha a memória, na década de 60. Esse escrito, Morte Mística, foi reencontrado.
com literatura comparada, texto comparado, né? Essa crítica que se faz da redação, que os exegetas fazem, que os linguistas fazem, prova-se que o texto, de fato, é de São Paulo da Cruz. O tipo de linguagem, o tipo de métrica, as expressões são próprias do vocabulário paulo-cruciano. Então, há uma quase unanimidade de se dizer, de se atestar que esse texto, Morte Mística, é de São Paulo da Cruz. E justamente, o conteúdo desse texto é esse, não é? Deve-se morrer e obedecer a Jesus. Eu separei aqui, está na página 10, um trecho da Morte Mística. Tá aqui. Então aqui é um texto, um trecho do texto Morte Mística de São Paulo da Cruz. Diz assim, São Paulo da Cruz, abre aspas: deve-se morrer e obedecer, meu Jesus. Quereis que eu morra convosco sobre a cruz, morte mística. Devo, com fé e às cegas, correr à fonte das divinas disposições, ou seja, da vontade de Deus. Não procurando a mim mesma, mas somente que Deus se compraza com o cumprimento da sua divina vontade e eu me aniquilarei. Então, a vontade de Deus e que a minha desapareça, morra. Far-lhe-ei sempre o dom da minha pura e desnuda vontade. Morte mística é isso. É desnudar-se da própria vontade. Morrer de puro amor por ele. Fazer a vontade dele por puro amor a ele. Não porque fui constrangido, não porque sou obrigado, não por medo do inferno, não porque vou ser preso. Não, tudo isso é muito bom, mas não por isso. No Calvário é por puro amor. Morrerei de todo a mim mesma. Mim mesma é a própria vontade, a alma falando, né? Morrerei de todo a mim mesma para viver somente para Deus. E em Deus morrerei, porque sem Deus não posso viver. É bonito, né? Fecha aspas. Eu morro para minha vontade, morro com Deus, porque só assim poderei viver. E aí, mais para frente, São Paulo da Cruz vai lembrar que as últimas palavras que a Bíblia se refere a Jesus na cruz é dizer: inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos lá, vamos repetir isso. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está lá em João capítulo 19, na Paixão de Cristo. Inclinando a cabeça, a humildade. Só o humilde inclina a cabeça. Quer dizer, a entrega de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz do Calvário é a expressão máxima da humildade de Deus. Sendo de condição divina, diz a carta aos Filipenses, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas inclinou-se, rebaixou-se. Esse movimento kenótico é o movimento da humildade, que sem ela não se reza. Sem ela não se reza. Inclinando a cabeça. Então, quando eu entro para rezar diante de Jesus crucificado, eu inclino a cabeça, a minha postura de profunda humildade. Sabe? Moisés, diante da sarça que arde, arranca as sandálias dos teus pés. Arranca as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus é santo. A sarça é santa. O amor de Deus que queima como fornalha, como um fogo de amor no coração de Jesus, é fogo de presença de Deus. E aí, somente o humilde entra. Somente inclinando-se entra. Na gruta de Belém, eu só entro se eu me rebaixar. Se eu ficar na postura do menino Deus. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Inclinando, humildade. Entregou, obediência. Entregou o Espírito. Isso é a obediência máxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos salvar, entregar a sua própria vida, entregar o seu espírito. Essa é a morte mística. Quando eu inclino
a minha vontade, inclino-me humildemente diante de Deus, com amor e com temor, para prescrutar qual é a vontade de Deus, que eu encontro na palavra, na doutrina católica, na vida dos santos, nos mistérios da nossa fé, não é? Na Léxio Divina, num cântico espiritual, numa moção que o Espírito Santo move no meu interior, uma locução interior, que eu tenho aquela convicção de fé que é Deus que fala. E aí, então, diante da minha humildade, eu obedeço, né? Não tem como, tendo sido humilde, não obedecer. Morte mística. Muito bem. Aí eu pensei assim, um modelo talvez explique mais do que a teoria. E o modelo que a gente escolheu para hoje foi o modelo do Beato Isidoro de Lourdes. Então, pegar um santo, um beato, e colocá-lo como exemplo desta obediência humilde e amorosa. Oração obediente, humilde e amorosa. Então, aqui está o Beato Isidoro de Lourdes. Isidoro de São José é o nome religioso dele. Então, é bom que nós estamos no mês de São José, nós estamos aí pertinho da festa de São José, dia 19 de março, e ele era um devotíssimo de São José. Tanto que o nome dele religioso é Isidoro de São José. Mas o nome civil, Isidoro de Lourdes. É L-O-O-R, Lor. Eu acredito que assim fica mais fácil de compreender o que a gente está falando. Bom, Isidoro de Lourdes, ele nasceu nos Flandes belga. A região dos Flandes é uma região essa região do Oriente, da Bélgica, que já pertenceu à Holanda. A língua é uma língua holandesa. E ele nasceu no dia 18 de abril de 1881. Ele é filho de uma família de camponeses. Ele é o irmão mais velho de 3. Então é ele, o irmão e depois a irmã caçula. Simples camponeses da região dos Flandes. Um caipira, loiro, alto, fortão, sabe assim, aqueles caipira fortão da roça? Esse é o Beato. Esse aí é Isidoro. Piedoso. Mas que não pôde seguir a sua vocação. Sempre teve o desejo. Ele era de missa diária, era um moço que buscava a Deus, mas nunca teve a oportunidade de seguir a vocação religiosa. Era o sonho dele, era o desejo dele, mas por ser o mais velho de 3 irmãos que eram mais novos, e ele precisava cuidar do sítio da família, né? Carpinar a roça, colher as batatas, plantar, enfim, vida da roça. Né? Deixou de estudar logo cedo e foi adiando a ida dele pro seminário, pro convento, que era o desejo profundo dele. Quando ele viu que o irmão do meio estava já numa idade boa, que podia assumir as propriedades, a fazendinha da família, então aí ele pôs na cabeça, no coração, cumprir o desejo que ele carregava no coração de ser religioso. Então, primeiro é isso, você vê o que é fazer a vontade de Deus, o que é ser humilde, o que é uma oração humilde e que busca a vontade de Deus. Tá aí. Na vida prática é isso. Ele não abandonou os pais. Ele tinha a consciência de uma vocação, o desejo de uma vocação, mas Deus dizia para ele, espera. Espera porque você não pode simplesmente abandonar seu pai e sua mãe, né, com uma propriedade. Seu irmão ajuda, mas aí o irmão foi estudar, depois o irmão entrou para o exército, aí o irmão precisava fazer baixa, né, dar baixa no serviço militar, e ele ali, esperando. Até que ele completou 26 anos de idade. Só para vocês terem ideia, 26 anos de idade já era, naquela época, considerado uma idade avançada. Hoje, um rapaz com 26 anos de idade é um menino. Mas na época, no século XIX, não. Já era considerado, para entrar para a vida religiosa, já era considerado uma pessoa velha. E aí ele está na cidade dele, e aí vem os padres redentoristas.
pregar as santas missões populares. Veja que coisa impressionante, como é que é a vontade de Deus e você se deixar humildemente guiar por ela, como ela é impressionante. Como ele não podia entrar para a vida religiosa, ele nunca se preocupou onde eu vou entrar, que congregação que eu vou entrar, eu vou ser carmelita, eu vou ser beneditino, eu vou ser monge, eu vou ser padre diocesano, nunca pensou nisso. Mas estava muito claro para ele que com aquela idade que ele tinha, dificilmente algum seminário iria acolhê-lo. Dificilmente ele iria entrar para uma ordem religiosa para ser padre. Então, ele deixou na mão de Deus. Os padres redentoristas estavam pregando retiro, pregando santas missões, e aí ele vai se confessar como um redentorista. Um padre muito santo, que na direção espiritual disse para ele: meu filho, você tem vocação, porque ele se abriu, né? A sua vocação é verdadeira, mas a sua vocação é de ser passionista. Ele nunca tinha ouvido falar da congregação passionista. Ele não conhecia os passionistas. Você vê como é impressionante? Não a minha vontade, mas a vossa vontade, Senhor. E a vontade de Deus se apresenta ali. Porque o padre poderia dizer para ele: venha ser redentorista, venha ser irmão redentorista. Você não tem mais idade para ser padre, não dá para começar agora os estudos para ser padre, então você vai ser um simples irmão leigo na nossa congregação, porque você é um cara formidável. Não. Ouvindo ele falar, sentindo a espiritualidade dele, o amor dele por Jesus crucificado, o amor dele pela paixão de Cristo, o padre não teve dúvida, não puxou a sardinha para os redentoristas e escreveu uma carta de próprio punho para o superior do convento do mosteiro passionista, para onde ele encaminharia o Isidoro de Lourdes. E na carta ele escreveu assim: conheci aqui nas Santas Missões um rapaz excelente. E esse excelente, ele grifou 2 vezes a palavra excelente. E disse para o Isidoro: olha, vá para o convento em Évry, na Bélgica. Eu não falei, né? É na Bélgica. É mais ao ocidente, um pouquinho mais longe, mas é lá que está a casa dos passionistas. Apresente essa carta e com certeza o superior vai te entrevistar e vai abrir as portas do convento para você. Ele fez exatamente assim, marcou-se, ele dá a notícia para a família chora, aquela coisa toda, não é? E ele entra para ser passionista no convento de Eri, na Bélgica. Então, primeira coisa assim, o choque cultural, é a região de onde ele vem, fala uma língua que está mais próxima do holandês, uma espécie de dialeto. E lá, para onde ele iria, a língua é a língua francesa. Então ele já chega totalmente fora, porque ele não sabe falar a língua, não é? E vai ter que se virar. Depois, um monte de garoto que ia começar o noviciado com ele, que iam ser padres. A maioria daqueles garotos seriam missionários passionistas. E ele era o único com 26 anos de idade. Quando você tem 26 anos de idade, você tem mais idade, você já tem os seus princípios, o seu jeitão. É muito mais complicado você burilar, você moldar uma pessoa que já tem a personalidade formada. Então, já é mais difícil. Os colegas, molecada, né? 17, 18 anos de idade, era essa a faixa etária do noviciado. Então, acostumar-se em se moldar a conviver com a garotada. E aí, a grande surpresa dos superiores que tinham receio disso tudo. A humildade e a obediência do Isidoro, que entra para ser, não padre, mas para ser um simples irmão leigo. Ele era e passou a ser o modelo dos rapazes, dos mais novos. Eles olhavam para ele, que ia ser apenas, repito, um simples irmão leigo, e ficavam abismados, edificados com a obediência à regra, com o desejo profundo de santidade, com a vida de oração e que sem nenhum tipo de afetação. O Isidoro é o típico caipira, grandão, meio desajeitado, riso fácil, de convivência tranquila. E aí, claro, ele vai professar, né? O mestre de noviço dele diz em cartas, a gente tem cartas do mestre de noviço dizendo que foi uma alegria poder guiar uma pessoa que se deixava moldar, que se deixava instruir. Por exemplo, oração mental.
Os passionistas no passado, como eu disse antes, eles tinham 4, 5 horas diárias de oração mental. E tinha que ser ensinado. E isso era ensinado, essas coisas que eu estou falando aqui, no noviciado. E o Isidoro, ele pegava com muita facilidade. E ele levava muito a sério. Então era uma pessoa toda ela envolta, não é? Na espiritualidade de São Paulo da Cruz, no silêncio, no recolhimento, que ficava difícil até de corrigi-lo, é isso que eu queria dizer. O mestre de noviço tinha dificuldade de corrigir, porque não achava. Então, quando ele tinha uma oportunidade, e tem uma cena que é bacana, ele é colocado na cozinha para ser o assistente de cozinha, e tinha um outro postulante, que é um grau menor, que ficou de auxiliar dele de cozinha. O mestre passou, cumprimentou os dois, viu o que eles estavam fazendo e saiu. Quando o mestre voltou, o Isidoro estava ensinando a cortar algumas coisas lá, e o menino, provavelmente era um menino de cidade, não sabia cortar nada, né? E ele é um caipira ensinando as coisas e rindo, né? Aí o mestre falou assim, muito bem, na minha frente, silêncio, quando eu viro as costas, você começa a conversar e a dar risada. Seu falso, seu hipócrita, você vai fazer penitência na frente de todos os irmãos, você vai ser corrigido na frente de todo o convento. E o mestre conta isso dizendo, eu fiz para testá-lo, para ver até que ponto ia a obediência, a humildade e o amor dele à regra. Porque a regra manda corrigir. Claro que não exagerar desse jeito, mas ele exagerou exatamente para ver se o moço era um santo. Enquanto ele falava essas coisas, essas palavras duras e que não eram verdadeiras, era um exagero, né? Era um teste, ele somente chorava. Nenhum tipo de consideração, nenhum tipo de desculpa, de tentar explicar, muito menos de dizer que o mestre estava errado. Imagina, ele não estava rindo, não ri pelas suas costas. Como que você me chama de hipócrita? Como que você diz uma coisa dessa? Que eu não estou cumprindo nada. Só lágrima e soluço. E quando o mestre terminou de dizer tudo que tinha que dizer, todos os desaforos, ele simplesmente disse, Senhor, reverendo padre, eu lhe agradeço pela correção e prometo que vou me esforçar mais para melhorar. Só. Isso aí também é outra coisa, né? Como professo, depois de ter feito os votos perpétuos, ele passou dentro do convento a fazer o que um irmão leigo faz. Só para explicar. Os padres trabalham nas missões, são padres. Os irmãos dentro de um convento, seja passionista, seja carmelita, seja franciscano, seja beneditino, os irmãos cuidam do dia a dia da casa. Para que os padres fiquem mais livres para os trabalhos próprios dos sacerdotes, os irmãos cuidam da vida da casa. Então, para o Isidoro, ele ficou encarregado da plantação da casa, do convento, não é? Então, lá a horta, o jardim, é ele que cuidava. Depois, ele também cozinhava, às vezes ele revezava cozinhando, e vida de oração profunda. Também chegou a ser porteiro por uma época, e numa época que era o início da Primeira Guerra Mundial. Então, fome, carestia, e as pessoas batiam na porta do convento para pedir a ele, que era o porteiro do convento, comida. E aí ele tinha que dobrar a plantação para poder, inclusive, atender os pobres e não deixar ninguém com a mão saindo ali de mãos vazias. Bom, no ano de 1911, apareceu um tumor no olho do Isidoro de São José, do irmão Isidoro de São José. E esse tumor, depois de tratamento, de nada resolver, se verificou que era algo mais sério e que precisava arrancar o olho. A princípio eles pensaram que era um derrame, mas depois viram que não, que era um tumor mesmo. E tiveram que arrancar o seu olho. Era somente o início, não é? A partir daí, ele sofreria dores atrozes, ele sofreria terrivelmente. Foram 6 anos de sofrimento, ele oferecendo o sofrimento, mas sem deixar de trabalhar, sem deixar de servir a Deus, sem deixar de ter vida de oração. O primeiro a chegar para rezar na capela, o último a sair da capela e sofrendo dores terríveis, porque o câncer que estava no olho foi tirado, mas aquilo ali ficou, né, de alguma maneira, e causava dor, e depois
foi se espalhando até que chegou no estômago e aí as dores foram terríveis. Ainda se tentou fazer aquelas cirurgias daquela época, né? Muito precárias. E aí ele fala assim, mas vão ficar me cortando, vão ficar me rasgando? Se não tem mais o que fazer, então não seria o caso de me deixarem cumprir o meu caminho? Então, a única vez que ele perguntou se não seria o caso. E aí os superiores acharam por bem não continuar, insistindo em querer resolver uma coisa que não tinha mais cura, que os médicos diziam que não tinha mais cura. E no dia 5 de outubro de 1916, ele não conseguia mais se deitar, ele estava na cadeira, sentado numa cadeira, já no fim, o câncer tinha ido para o pulmão e tinha causado uma infecção terrível no pulmão, que causava um desconforto de respiração, que ele tinha que ficar assim, em posição fetal para conseguir respirar minimamente, e a coisa não ia, né? Só piorava. E aí acontece o último gesto de humildade e de obediência. Ele pergunta para o superior dele, da casa, para o superior, para o padre superior: reverendo padre, já posso morrer? O senhor permite que eu peça a Deus para que ele me leve? E o superior disse para ele: irmão Isidoro, pode pedir para ir para o céu. Pode pedir o céu. Aí ele levantou a mão e disse: o céu. Foi as últimas palavras que ele disse. Ali ele entrou em recolhimento, não tinha mais nenhuma semelhança de dor, não parecia que ele estivesse sofrendo mais nada. E ali, no dia 6 de outubro de 1916, com 34 anos de idade, ele termina a sua jornada sobre a face dessa terra. E ali em diante, depois do seu sepultamento, os milagres começaram a acontecer, e ele é muito solicitado como intercessor das pessoas que têm câncer, principalmente no olho, nos olhos. Ele foi beatificado pelo Papa São João Paulo II no dia 30 de setembro de 1984. E a data litúrgica que se celebra o Beato Isidoro de Lura é 6 de outubro, dia da sua Páscoa definitiva. Bom, eu acho que assim, e aqui eu termino, você tem uma visão do que significa ser um homem de oração, o que significa ser um homem de Deus, né? O que significa a humildade. Eu peguei o Beato Isidoro de Lura, a quem eu tenho uma profunda devoção e tenho um profundo amor. Você vê que ele é um grandão, né? Um meninão grandão, um loirão daqueles da roça. E por causa disso, é impressionante, né? Um porteiro, um trabalhador braçal, né? Mas que subiu aos altos píncaros, às altas montanhas da oração mental, da oração mais profunda, da oração contemplativa. Por quê? Porque era humilde e obediente. Muito bem. Vocês estão percebendo que eu não estou colocando perguntas, né? Mas eu vou ativar aqui os comentários para saber se vocês gostaram desse... Você viu que é sempre um resumão, né? Mas a gente vai caminhando. Semana que vem... Cadê minha... Eu tinha um roteirinho aqui, que estava aqui em algum lugar. De repente, sumiu, desapareceu. Mas no meu roteirinho, então, semana que vem, nós daremos continuidade. Então, vou abrir aqui o roteiro. Não sei onde é que tá. Deixei aqui em algum lugar. Tava aqui até... Ah, tá aqui. Tá aqui. Terceiro, dia 21, né? 21. O recolhimento, a importância do recolhimento para a vida de oração. Então, uma outra base para a vida de oração. A importância do recolhimento, de entrar para dentro de si, de ficar quietinho, né? Então, o silêncio. E aí o exemplo, São Gabriel da Virgem Dolorosa. Eu faço questão de tomar assim um cara, que nem São Gabriel, né? Que era um bom vivant, o playboy,
né, da cidade de Assis, o filho do governador, o boa pinta, o bonitão. E aí, de repente, esse menino é um modelo de recolhimento para nós. É legal isso, né? Agora aqui, o Isidoro de Lourdes, eu fico fascinado com a vida dele, porque é a vida mais simples, né? Mais humilde, mais escondida. E aí Deus pega essa pessoa simples, que não era nada diante dos olhos do mundo, né? Quem são os grandes generais da Primeira Guerra Mundial, que fizeram o desastre da Primeira Guerra Mundial? Poucos nomes, né? E, no entanto, em plena Primeira Guerra Mundial, diante daquela mortandade toda, diante daquele sofrimento todo, um irmão oferecendo todo o seu sofrimento, com um câncer terrível, pela salvação das almas, pelo bem do irmão, ajudando na portaria, dando de comer aos pobres. O nome dele está aí. O nome dele eu sei. Um dos outros eu não sei. Boa noite, sua bênção, a maneira mais bela de praticar a nossa fé é conhecendo a vida dos santos. Exatamente. Muitas vezes os nossos irmãos evangélicos, eles não entendem isso, né? Que para nós católicos, a vida dos santos, além deles serem intercessores, porque eles não estão dormindo, eles estão acordados, conforme diz o livro do Apocalipse de São João, eles estão despertos diante do trono do Cordeiro intercedendo por nós, é que eles são um modelo. Tipo assim, não dá para viver o evangelho, não dá para morrer, essa morte mística que São Paulo da Cruz falou. Isso aí não existe? Cara pálida. Não dá para viver? Cara pálida. E não é que ele tivesse isso natural nele, não. Se você for... rapaz, o sofrimento, as lutas que ele travava com ele mesmo, para obedecer a regra, para chegar nos horários, para conviver com gente que era mais nova que ele. Enfim, não era uma coisa fácil. E fora a família dele que ficou, né? Tem as cartas do Beato Isidoro de Lourdes para a mãe dele, um bálsamo. Eu tenho algumas coisas dessa... Procuro muito na internet traduções, porque tem muita coisa que está em holandês, né? E aí, holandês a gente não lê, né? A gente não. Então tem algumas coisas traduzidas. As cartas dele, nessa época que ele ficou doente, para a família, para o irmão dele, para a família dele, é um negócio comovedor. Então a vida dos santos é um exemplo para nós. Aí a Daiane falou assim: maravilhoso, padre, muito obrigado por nos transmitir tanta sabedoria e nos ensinar sempre. Amém. Ele não é santo, não. Aline, você colocou Santo Isidoro, rogai por nós. Não, Beato Isidoro, ele ainda não é santo. Ele é beato. Vamos fazer promessas para o Beato Isidoro de Lourdes. Se você conseguir uma graça, um milagre, escreva para a Casa Geral dos Passionistas contando o milagre que você recebeu, porque falta aí um milagre para que ele seja canonizado. Minha tia, Carminha, diretamente de Chechel, em Pernambuco. Beijo, tia. Eu estive aí com a minha tia em Chechel. Olha, gente, o que o pessoal de Chechel... O que me deram? Olha. O portal da cidade de Chechel. Seja bem-vindo. Isso aqui, em tamanho gigante, está na entrada da cidade de Chechel. Isso é o portal da cidade. E aí tinha uma discussão esses dias na internet sobre quem nasce em Chechel. E o natural de Chechel é chechelense. Não é chechelento, não. Viu? Então eu sou chechelense. Quando eu nasci, Chechel não era cidade. Chechel era um distrito da cidade de Água Preta. Então eu sou aguapretense / chechelense. Então um beijo para minha tia Carminha. Boa noite, padre, sua bênção, bendita orientação espiritual, mediante a fé, nossas orações, louvamos e adoramos a Jesus na Santa Cruz. A vida do santo nos ensina a carregar a cruz de cada dia. Pois é, então um exemplo aí do Beato Isidoro de Lourdes. Obrigado. Que presente original. Pois é, porque eu acho legal isso daqui, porque acho que poucas pessoas conhecem o Beato Isidoro de Lourdes. E nós que temos São Paulo da Cruz como pai, nós temos que conhecer os filhos de São Paulo da Cruz. Ele é um filho de São Paulo da Cruz, um filho legítimo de São Paulo da Cruz. Então,
como é que eles viveram a espiritualidade que nós queremos viver do nosso pai, São Paulo da Cruz. E lembrando sempre que São Paulo da Cruz não pertence a uma congregação religiosa, não. São Paulo da Cruz pertence à Igreja Católica. Assim como Santa Teresa d'Ávila não pertence aos carmelitas, e como São Francisco de Assis, graças a Deus, não pertence aos franciscanos. Né? Eles são patrimônio da Igreja, eles são nossos. Então nós podemos sim tomar a espiritualidade de um santo em particular e procurar conhecê-lo, aprofundar e viver essa espiritualidade. Não tem nada de mal. E para nós, padres diocesanos, é uma bênção muito grande. Nós não perdemos a nossa identidade de diocesanos, de padres seculares, né? E temos ainda um plus, né? No meu caso, duplo, né? Passionista e carmelita. Eu acho que é por aí. Você também tem que ter um lado mariano aí que o Carmelo ajuda. Fazendo propaganda também do Carmelo. Muito bem, gente. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Semana que vem, então, nós teremos mais uma prédica sobre o recolhimento, e aí São Gabriel da Virgem Dolorosa como modelo de recolhimento. Este fim de semana nós temos o Evangelho da Transfiguração. No Evangelho da Transfiguração, o grande tema da oração e da liturgia, né? Da oração e da liturgia na palavra, orientada para a palavra e para ir, né, em direção a Jerusalém, para enfrentar a cruz, para enfrentar o Calvário. Então, eu acredito assim, que a prédica de hoje, ela será coroada com as homilias que vocês ouvirão neste fim de semana. Né? Vocês relacionem o Tabor, o Monte Tabor, com o outro monte para onde Jesus está se dirigindo, que é o Monte Calvário. Do Tabor ao Calvário. Vida de oração. Que mais que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa. Eu tinha uma coisa para falar. Tanta coisa, né? A gente fica longe tanto tempo um do outro que a gente acaba... Bom, enfim. Vou dar uma bênção para todos que participaram por intercessão do Beato Isidoro de Lourdes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Isidoro de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Beato Isidoro de São José interceda por nós na glória de Deus no céu. Amém. Deus abençoe. Tudo de bom. Compartilha a live. Curte. Você não curtiu ainda? Tem aí um lugar de curtir. Curte aí. Né? Curta e compartilhe. Sem eu mandar, sem eu pedir, chegou a 8.000 visualizações a live passada, imagina agora, né? Porque eu acho que tem gente que se interessa. Uma parte não interessa não tá nem aí para esse tipo de assunto. Entendeu? Eu acho até exótico esse tipo de coisa. Né? Muito exótico o Padre Birajara ficar tratando desse tipo de assunto. Mas tem pessoas que gostam, então você compartilha, né? Pode servir para alguém. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Eu vou salvar aqui.